Então, a situação, o Equador, fazendo uma rápida viagem pela história, né? O Equador, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, era o segundo país mais seguro do continente, da América inteira. E hoje ele é um dos 10 países mais violentos do mundo, né? Olha a mudança em tão pouco tempo. Isso serviu de justificativa para que o governo do Daniel Noboa implementasse uma série de leis, inclusive ele acabou de aprovar uma lei que, por exemplo, ele permite que a polícia e as Forças Armadas possam deter pessoas sem autorização judicial, possam detê-la durante 24 horas, sem É, nenhum tipo de autorização judicial. Você também tem um processo de autorização dos serviços de inteligência para poder espiar qualquer pessoa sem a necessidade de que o Ministério Público autorize isso, sem uma medida judicial para que isso aconteça. E, além do mais, você pode, de alguma maneira, sem autorização judicial, também capturar bens de pessoas acusadas de narcotráfico, sequer condenadas, pessoas investigadas de narcotráfico, de algum tipo de crime, e retirar esses bens das pessoas. Ou seja, por exemplo, você pode ser acusado de um crime e o governo poderia tirar de você a sua casa, o seu carro, os seus bens e entregá-los ao Estado para que o Estado faça com esses bens o que ele bem entender. Então, a gente vive no Equador uma situação de endurecimento do sistema, endurecimento da justiça, endurecimento da atuação das forças de segurança sem uma fiscalização prévia da justiça equatoriana. E, inclusive, a legislação agora permite que policiais e membros das Forças Armadas eles recebam um tratamento diferenciado, apesar de cometer crimes de lesa humanidade dentro do próprio país. Para quê? Para permitir criar uma espécie de um cerco jurídico para que as Forças Armadas possam atuar sem ter medo dos seus membros serem julgados por crimes cometidos durante uma suposta guerra contra os grupos narcotraficantes. Então, a situação no Equador ela é muito complicada do ponto de vista da garantia de direitos humanos no país. Porém, ela decanta de um processo de decomposição do Estado equatoriano, que nasce a partir do fim do governo de Rafael Correa, quando Lenin Moreno, seu ex-vice-presidente, assume, ganha a eleição presidencial e se inicia um processo de desconstruir a Constituição equatoriana. O Equador foi um dos poucos países do nosso continente que nos últimos anos fez uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Equatoriana foi votada e aprovada no ano de 2008, uma Constituição que se transformou numa referência mundial, porque, inclusive, tem a questão da legislação sobre os direitos da natureza, transformando a natureza num objeto, num sujeito, perdão, de direitos e uma série de garantias às populações, reconhecendo as nacionalidades indígenas, as nacionalidades afro-equatorianas, uma nacionalidade camponesa, como parte dessa plurinacionalidade que compõe o país. Então, a Constituição equatoriana se faz uma referência mundial, apesar de ser um país muito pequenininho. O Equador foi, durante 10 anos, praticamente se transformou num país que se inspirou, inclusive, alguns outros países em termos de legislação, em termos de processo de combate à desigualdade. O Equador era chamado pelas universidades europeias do jaguar latino-americano, né? E o que acontece? Quando Lenin Moreno ganha, ele inicia um processo de perseguição a toda a esquerda, a todo o processo, todo o progressismo equatoriano, utilizando o que a gente conhece no Brasil muito bem como lawfare, né? Algo muito parecido com a Lava Jato, um processo de atropelo absoluto ao devido processo legal, onde as pessoas eram condenadas sem nenhuma prova material, sem o respeito ao devido processo e aí sem nenhum tipo de garantia. E isso ajudou ao que o país, as forças, né, aqui dentro do país, as forças do narcotráfico, do crime organizado, pudessem atuar de uma maneira muito mais coordenada, com muito mais força e também tivessem mais vínculos diretamente com a justiça equatoriana, permitindo assim que o narcotráfico que se instala no Equador pudesse operar de uma maneira muito tranquila.
E isso, o que traz para o país o dia de hoje? Hoje você tem um narco-estado. A gente fala de, você citou, né, o Equador como um país que sofre uma questão de uma autocracia. Eu diria que o Equador vive uma narcocracia. Hoje, os grupos narcotraficantes que tiram a droga pelo sul da Colômbia para exportar ao México através das Ilhas Galápagos, né, via marítima, o Equador se transforma num dos principais também pontos de lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional, já que no país, como você bem disse, o Equador não tem moeda própria, é o dólar. Então, se você comprar uma bala ou um pão, você paga com dólar, não existe moeda local. Então, o dólar que se recebe pela exportação da cocaína que passa pelo Equador, esse dólar é muito mais fácil de ser lavado no país, porque, obviamente, a moeda corrente do dia a dia é o próprio dólar. Então, o Equador apresenta uma série de condições, tanto econômicas como geográficas, mas também da destruição do Estado de Direito, uma absoluta decomposição do poder judiciário equatoriano e uma absoluta falta de respeito aos direitos humanos, permitindo aí sim a instalação e a força desses grupos narcotraficantes, que junto com as Forças Armadas, junto com a polícia, junto com a justiça equatoriana, atuam absolutamente em paz. Elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem no Equador. Tem uma coisa que eu não entendo aí. O que aconteceu com o movimento indígena no Equador? Né? Hoje, os 9 deputados do Pachacutic, né? Pachacutic? Isso. Eles aderiram ao governo do Noboa, né? Há uma coisa muito interessante para entender a lógica do Equador. Eu acho que é um fenômeno típico equatoriano. Isso a gente não encontra na América Latina e a gente não encontra, na verdade, nos países onde as organizações indígenas dos povos ancestrais têm tanta força histórica, como é o caso do Peru, da Bolívia. A gente encontra isso no Equador também, um pouco no México. Mas o que acontece? O movimento indígena é organizado dentro da CONAI, né, que é a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. Ela foi uma organização que é uma confederação de organizações indígenas desde a Amazônia equatoriana, a região andina do Equador e algumas regiões do litoral equatoriano. Essa confederação sempre foi um referente de luta social, né? A gente vê historicamente, na verdade, quem derrubava os presidentes do Equador, o Equador chegou a ter 7 presidentes em 10 anos, você lembra muito bem disso. A grande mobilização para a derrubada dos presidentes, da corrupção e tudo que a gente conhece historicamente no Equador era liderada pela Confederação Nacional das Nacionalidades Indígenas do Equador. A partir de 2008, quando o Equador elege um governo progressista, né, liderado nesse momento por Rafael Correa, ele chega com um amplo apoio popular e, inclusive, apoio das nacionalidades indígenas do Equador, das organizações. Porém, durante o processo de construção da Constituinte, há uma ruptura entre o governo de Rafael Correa e as organizações indígenas e algumas organizações populares muito importantes do país, inclusive o movimento sindical. Há uma ruptura e, nesse momento, a CONAI, que ela nasce, essa organização, nasce primeira, vamos voltar atrás ainda, né? A Federação Equatoriana, a FEI, a Federação Equatoriana Indígena, fundada e liderada por, você vai lembrar dela, Trânsito Amaguaña, ou seja, de grandes mulheres indígenas, líderes históricas do Partido Comunista, que fundam e organizam a comunidade indígena no Equador como um sujeito político, descende na CONAI. Então, por primeira vez, o progressismo governava. Porém, eles rompem com o Correia e a CONAI ela vai para a oposição. Né? A CONAI, muito influenciada pela teologia da liberação, ela rompe com o Correia e ela vai para a oposição do governo, uma oposição muito ferrenha, que inclusive teve um enfrentamento físico, né? As marchas indígenas contra o governo do Rafael Correia, algumas delas, eu diria, eu estive no país, você sabe disso, não era a repressão que a gente está acostumado a ver em outros países,
você tinha um processo de proteção das instituições do Estado equatoriano. A CONAI, naquele momento, tentou, durante algumas vezes, derrubar o governo Rafael Correa, porém o presidente Correa tinha, naquele momento, chegou a 90% de apoio popular, inclusive as bases da CONAI apoiavam o governo do Rafael Correa, não a sua dirigência. Então, houve um divórcio entre a CONAI e a sua base, e a CONAI, como organização, se vinculou muito à direita equatoriana, que era o anticorreísmo, né? O antiprogressismo equatoriano, que era liderado pelo banqueiro Guilherme Lasso, e a ultradireita equatoriana teve, sim, um vínculo durante muito tempo com a CONAI e com o seu partido político, que é Pachacutic. Por quê? Para fazer oposição ao governo do Rafael Correa. Os indígenas, eles têm uma agenda e uma cosmovisão, né, uma cosmovisión, como a gente fala em espanhol, muito peculiar. Não é a visão progressista típica. Bom, você teve muito no Peru, conhece muito bem Mariátegui e tudo mais, aquela leitura, né, do socialismo implementado, indigenista, né, aquela visão de construção de uma luta social, mas também incluindo a visão e a construção da visão de mundo, né, a partir do mundo indígena. No caso da CONAI e dos movimentos indígenas equatorianos, ele é um pouco mais distante dessa leitura que a gente teria, né, teórica, sobre essa luta indígena, socialista, para a transformação da sociedade, no caso, a sociedade equatoriana. Então, pragmaticamente, a liderança da organização indígena fechou um acordo com a direita, vota historicamente com a direita desde 2008. A diferença das outras organizações indígenas que a gente encontra no nosso continente, né? A direção se fez muito de direita. Houve uma mudança importante. Leonidas Issa, que é um grande e fabuloso dirigente popular indígena equatoriano, ele assume a presidência da CONAI e ele leva a CONAI um pouco mais à esquerda, né? Ele é um homem socialista, declarado socialista. Porém, o Pachacutic, o partido, continua vinculado às forças de direita do Equador. Isso rompe as bases de ambos movimentos, né, tanto do progressismo equatoriano, que perde uma base de organização popular, porém também a direção da CONAI se faz de direita, perdendo um pouco da base da esquerda. Então, se pulveriza. A CONAI já não tem mais essa capacidade, já não tem, eu digo isso sem medo sem nenhum medo, dizer que a CONAI, ela perdeu totalmente a sua capacidade de organização das suas bases. Ela não é mais uma força política de choque que teria capacidade de derrubar um presidente. Ela foi absolutamente pulverizada justamente por ter migrado a sua direção à direita. Agora, o esforço de Leonidas Issa já é muito difícil voltar àquela força da CONAI do começo dos anos 2000. Caramba, a retórica de modernização adotada por Noboa parece contradizer práticas neoliberais de desmonte do Estado, né? E que atentam contra as liberdades civis. Como você avalia essa dualidade entre discurso e prática no atual governo? Eu diria que não há dualidade, ele é um neoliberal. Ponto. Ele é um neoliberal, neto da família mais rica do país, uma família muito rica. Os Noboa são os maiores produtores e exportadores de banana do mundo. E é um conglomerado que tem bancos, tem construtoras, atuam dentro e fora do Equador, tem uma força econômica nos Estados Unidos, são grandes corredores de bolsa de valores, é um empório econômico de bilhões de dólares, muito amigos da família Kennedy, eles são muito poderosos. E o pai dele, o Álvaro Noboa, tentou ser presidente da República, ele quase ganhou a eleição, porém ele teve uma eleição que realmente foi roubada, roubaram a eleição dele, ele não ganhou a eleição presidencial, e ele perde uma eleição, inclusive, depois contra o Rafael Correa, em 2007. Foi aí que o Rafael Correa, no segundo turno, ganha a presidência, foi sobre o pai do Daniel Noboa. Então, uma família muito rica, muito poderosa, e o Daniel, o que ele fez durante o começo do governo dele foi muito rapidamente criar as condições para que esses grupos econômicos do entorno da família dele tivessem uma série de benefícios, perdão de dívidas do INSS, de dívidas trabalhistas. Então, você tem uma série de vantagens
importantes para esse empório econômico das decisões dele como chefe de Estado beneficiarem. E ele é um cara muito pragmático na questão da privatização do país e da entrega do país ao poder econômico dos Estados Unidos, né? O Equador é uma economia muito pequenininha, né? É a periferia da periferia da periferia. Porém, o Equador ele se transforma num personagem geopolítico muito importante na chegada do Rafael Correa, quando o Equador, junto com o progressismo latino-americano, vamos lembrar, né? Era nada mais e nada menos do que Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Lugo, Rafael Correa. Você tinha uma onda progressista, né, que é o socialismo do século XXI, que de alguma maneira, o FMLN também em El Salvador, que conseguiu, de alguma maneira, fazer um peso, eu diria, de narrativa, mais do que econômico, um peso de narrativa, né? Você teve uma integração da América do Sul, da América Latina, criaram a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, nasceu a CELAC, que é a Organização de Países Latino-Americanos e Caribenhos, para não depender mais da OEA, né, que é uma instância estadunidense para a governança do nosso continente. Então, você conseguiu criar uma certa narrativa de contrapeso. Então, o Equador ganha realmente um relato muito importante perante o mundo. Então, o Daniel Noboa, o que ele faz é implementar uma política que destrói essa capacidade do Equador e de integração do Equador ser um eixo de integração da América Latina, dessa América Latina progressista, que de alguma maneira buscava o quê? A independência econômica, a independência política, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Não romper as relações comerciais, definitivamente. Vamos lembrar, o Chávez nunca deixou de vender um barril de petróleo para os Estados Unidos. Não teve, ele é muito pragmático nesse sentido, né? Vamos, da onde vem o dinheiro, eu estou comercializando, eu tenho direito, eu faço sem nenhum problema. Então, o Equador, que visava construir esse processo de uma independência, inclusive, não só política, econômica, mas também de desenvolvimento tecnológico, de educação, militar, através da integração do nosso continente, o Noboa veio para romper isso, sendo já o terceiro presidente consecutivo, né, Lenín Moreno, Guillermo Lasso e Aura Noboa, que trabalham para fincar de volta, mais do que fincar, porque já estavam, mas sim para consolidar a força política e militar dos Estados Unidos dentro do Equador, que é uma região muito importante agora, já que o Equador faz parte fundamental da principal rota de saída da cocaína para os Estados Unidos e para a Europa. Né? A grande produção de cocaína da Colômbia fica ao sul do Equador, ao sul da Colômbia, né, nos diversos estados fronteiriços com o Equador. Então, você tira essa cocaína através do Equador. Então, aí é fundamental para os Estados Unidos ter um controle territorial, militar, para garantir, volto a dizer, para garantir o abastecimento da cocaína ao mercado estadunidense.